Amigos, Epifania de hoje é em torno do tema comunicação, mais uma inspiração que me chega através da minha prática clínica. E chega geralmente através de queixas como: o que eu falo não chega no outro da forma que eu intencionava, ou uma sensação de que a comunicação é insuficiente, ou ainda, o que é bastante comum, é aquela famosa trava para falar em público. Então eu estou muito bem acompanhada pela fonoaudióloga Cláudia Zina Correia e pela cantora Vânia Nascimento para a gente desenvolver essa prosa. Boas-vindas! Agradeço muito a presença de vocês aqui e acho que a gente pode começar abrindo essa prosa, partilhando como que vem sendo a nossa comunicação no decorrer da vida. Certo. O que vocês acham? A comunicação atualmente eu tenho observado, né, pelas redes sociais, pelos pacientes que me chegam, assim, muito difícil esse momento da comunicação. Eu acho que as pessoas não estão, porque a comunicação ela tem todo o momento do ouvir e do falar, né? As pessoas atualmente elas estão querendo só falar, então elas não querem, elas mesmas querem falar e as conclusões, elas não querem ouvir as conclusões das pessoas, né? Então eu tenho percebido que no decorrer, né, nesse momento de pandemia, que as redes sociais ficaram bem fortes, né? Que o falar foi muito mais do que o ouvir, né? Então as pessoas elas não querem ser julgadas ou não querem ouvir a opinião do outro, elas apenas querem falar. Então com isso a dificuldade, né? E é muito interessante o que você está trazendo, porque a escuta faz parte de uma boa comunicação, Sim, né? sim. Até para você entender como chegar no outro, né? O que o outro está falando. Mas e a sua comunicação? Como que vem funcionando ao longo da vida? Sim, a minha comunicação, assim, sempre gostei muito de cuidar, ajudar o outro, né? Sempre tive esse olhar atento, essa empatia, né? E aí foi que eu busquei a fonoaudiologia, né? Que é uma área que trabalha inteiramente com a comunicação e ela trabalha diversas áreas, né, da comunicação. Então ela trabalha do nascimento até envelhecimento, né? Então assim, com os bebês, então numa prevenção, o fonoaudiólogo atua fazendo exames da orelhinha, né, que é para prevenir a audição, algum distúrbio de audição, na linguinha, que aí vai detectar alguma dificuldade com uma membrana que existe embaixo da língua, que pode dificultar na sucção do seio materno, né? Então, previne isso e também futuramente a famosa língua presa, né? Crianças que têm esse erro na hora de falar, né? Alguns sons do R e também na mastigação. Então, assim, esse teste da linguinha que é feito até os 3 meses, né? Que hoje é lei, né? Então é obrigatório ser feito e os hospitais fazem gratuitamente. Então ele vai estar ajudando no futuro dessa criança, né? Na aquisição de fala e linguagem também. Depois a fonoaudiologia também trabalha com a parte de aprendizagem, né? Nas escolas, trabalhando assim junto com os professores, com a inclusão, também com os encaminhamentos para outros profissionais, então às vezes um psicólogo, um psicopedagogo, então o fonoaudiólogo vai estar ajudando nessa etapa também. Também o fonoaudiólogo trabalha com a parte da saúde do trabalhador, então assim, na parte de audiometrias, né, na hora que ele entra numa fábrica, faz o exame admissional e depois o demissional, porque aí você consegue ver se os ruídos não causaram nenhum prejuízo, né, para esse trabalhador. E também os professores ou locutores, pessoas que usam a voz profissionalmente, né, que precisa de um cuidado, porque se for um uso inadequado, pode trazer prejuízos para as pregas vocais, né? Sim. E aí também o fonoaudiólogo vai trabalhar com a comunicação como um todo, na fluência, na voz, na articulação, na linguagem oral e na parte escrita também. E com a reabilitação, né? Então, muitas vezes o profissional que trabalha com síndromes, doenças degenerativas, então ele vai trabalhar com um grupo
de fono, psicólogo e terapeuta ocupacional para que essa criança consiga ter essa equipe multidisciplinar. E, por último, também os idosos, né? Então, vai estar trabalhando a deglutição, que muitas vezes ele começa a dar mais... fica mais falha, né? A mastigação, a deglutição, a voz, que pode ficar mais enfraquecida, a parte cognitiva, a memória, a linguagem oral, escrita. Então, é muita coisa. O campo é vasto, né? É verdade. E Vânia, e você? Né? Como vem sendo a sua comunicação? Olha que interessante. A Cláudia foi para a área de comunicação através da fonoaudiologia por boas experiências. Eu fui para o canto, que é uma maneira de comunicar e expressar por experiências ruins. Olha só! Pois é. Desde a infância, né? Em casa era sempre uma comunicação defasada, digamos assim, que é uma realidade de muitas pessoas, né? Sim. A vida muito agitada dos meus pais, a atenção é sempre limitada. Isso influi na fala, influi na sua organização de ideias, que com o passar dos anos a gente vai aprendendo a reorganizar essas informações e tentar expressar, né? De forma que seja compreensível, né, aos outros. Mas eu pude me certificar, eu suspeitava disso, mas eu pude me certificar com o meu irmão. Porque o meu irmão são 14 anos de diferença, e eu vi assim, também pela correria da minha mãe, ele, quando novo, né, eu já era adolescente, ele ia conversar com a minha mãe, e a minha mãe, vai menino, fala logo! Daquele jeito, né? Você pôde observar. Pude observar assim, acho que isso acontecia. Já vivenciei isso daí, né? E às vezes ela falava, e às vezes completava as frases dele, ele estava tentando falar, tentando expressar as ideias, reorganizando as ideias e expressando a própria, o fortalecimento da musculatura da fala, né? Que é ali nessa fase, né, vai desenvolvendo. E ele não conseguia falar. Minha mãe ou completava ele, ou, menino, você tá demorando demais pra falar. Mas assim, também a correria da vida dela, acontecia. E muitas vezes eu chegava a ficar com dó e falava assim, Daniel, pode falar. Eu nem não quero mais falar. Acaba que fica essa rejeição, né? E eu disse, não, pode falar, eu tô afim de ouvir o que você tá querendo dizer. E aí ele começava a falar e as ideias estavam bagunçadas. Aí eu lá olhando pra ele, só que ele já tava irritado, ele, você entendeu? E já saía, né? Mesmo criança. E isso acarretou na vida adulta, né? Ele tem uma dificuldade, assim, pra expressar, pra organizar as ideias, e eu vivenciei isso. E aí chegou uma certa fase, não só na organização das ideias pra expressar, mas também na própria forma de falar. Aí meus pais sempre falavam muito, e falavam muito alto. E aí chegou ali no começo da adolescência, eu comecei a ter problemas vocais. Eu já estudava música, gostava muito de música, estudava teclado, piano, mas não tinha contato com o canto. Até gostava, mas tinha até um pouquinho aquela rejeição. E aí um amigo falou pra mim, por que você não procura aula de canto? Eu comecei a me queixar, que eu tava ficando muito rouca, tinha vários problemas vocais, assim, ficava longos períodos rouca, e não cantava, era assim, só da fala, somente da fala já ocasionava isso. Uma vez eu conheci uma moça na escola, que ela era rouca. E um dia a gente conversando, totalmente rouca, a voz não recuperava. E eu ainda falei pra ela assim, nossa, faz tempo que você tá rouca, você não vai melhorar? Vânia, minha voz não volta. Eu tive uma disfonia uma vez e acabou se estabilizando, causando alguns problemas definitivos na prega e a voz não volta. Aí aquilo me preocupou. Eu, adolescente, já tinha falado pra minha mãe, me leva no médico, fazer aquela correria dela, né? E aí acabou que ficou assim, e aí eu me preocupei. Aí esse amigo falou assim, por que você não faz aula de canto? Você já gosta de música e tal? Vamos lá, vamos tentar, né? E aí assim, primeira aula, a professora já falou pra mim, Vânia, eu expliquei pra ela do porquê de eu estar lá, né? Ela disse, olha, você está falando errado. Eu falava muito grave pra minha voz. E sempre falei muito, e falava bem rápido, bem atropelado, né? Com a respiração toda instável. E forçando muito, né? Falando uma região ali que é o extremo da voz, então ocasionava problemas. E aí, depois disso, criei gosto pela coisa e nunca mais parei. Isso eu tava, sei lá, com uns 14 anos, né? Então tem bastante tempo. Seguiu carreira. E segui nessa linha, né? E logicamente com o tempo, né, depois lecionando, a questão de se posicionar no palco, né, tudo isso vai trazendo elementos que você precisa se esforçar e buscar recursos e ferramentas para você conseguir se expressar melhor. Tanto através da fala, né, seja na organização das ideias, seja no próprio mecanismo, né, como conseguir expressar de forma que a pessoa entenda. Porque às vezes a comunicação também não é só as palavras, né, não são só as palavras, mas até o olhar, quando a gente conhece muito bem uma pessoa, né? A gente olha pra pessoa, a pessoa já sabe o que você está querendo dizer, né? Então, vai muito além. Né? Então, acho que você realmente passar a mensagem que precisa chegar e
essa mensagem precisa ser interpretada da forma que você esperava, lógico que nem sempre isso acontece, mas são todas ferramentas que a gente vai buscando, né, no decorrer da vida. E o meu foi tudo isso, como em um determinado momento da minha vida eu vi que isso era um déficit muito grande e que eu precisava resolver por questão de saúde e por questão de vida mesmo, que eu vi que eu precisava me comunicar com as pessoas de forma mais eficiente para se fazer entendida, né? E eu pensei, então vamos resolver isso. E aí estamos aí até hoje, resolvendo, né? Que maravilha! Eu sempre gostei de me comunicar. A minha mãe me contava que com 9 meses eu já estava tentando estabelecer uma comunicação com as pessoas, mas nem sempre foi fácil para mim, não. Durante todo o primeiro setênio, eu tinha muita crise de amidalite. Então tinha muita coisa que eu tinha vontade de comunicar, eu percebo hoje, né, mas que por algum motivo não conseguia comunicar. Então somatizava nas amígdalas. Aí, com o tempo, depois desse primeiro setênio, foi melhorando, não tinha mais crises crônicas, né? Aí eu percebia uma influência do emocional. Eu me lembro que uma vez eu tive uma sensação de ter engolido um sapo. Já era adulta, né? Aconteceu uma situação e eu senti que engoli um sapo e não consegui colocar para fora o que eu gostaria naquele momento. Aí de novo, placa de pus nas amígdalas e foi a última vez que eu tive amidalite e gosto de me comunicar. Hoje eu sinto uma fluidez, talvez nem sempre é algo super fácil e tranquilo, mas foi um processo também.